Então, de novo, boa tarde, pessoal. Agora começando o conteúdo efetivamente, né? Nós vamos começar a última unidade do conteúdo, que é a unidade sobre norma constitucional. Que unidade é essa? Essa aqui é a unidade... Opa! Essa aqui é a unidade que nós vamos ver quais são as características das normas constitucionais, como elas se aplicam, como elas se interpretam, tá bom? E essa unidade vai durar agora, desta aula de hoje, até o final do semestre, nossa última unidade de conteúdo, tá bom? Gente, olha só. Quando a gente fala de norma constitucional, você diz assim, professor, quem viu IED, né? Eu já vi IED, eu já vi as características das normas jurídicas, eu já sei quais são as características. Por que eu tenho que saber as características das normas constitucionais? O que tem diferente nelas? Qual é a particularidade, qual a especificidade aqui que eu preciso aprender que é diferente do resto do direito? Bem, gente, tem algumas características. 3 são muito importantes. De novo, não é que as normas constitucionais não sejam normas jurídicas. Elas são. Obviamente elas são. Mas elas têm 3 características que fazem com que elas sejam diferentes. E principalmente, por que isso importa? Porque as normas constitucionais são mais difíceis de interpretar. Por quê, professor? Que ela é confusa? Não. Porque elas têm essas características, fazem com que o trabalho do intérprete, gente, seja muito mais difícil. Ela é uma norma menos simples, menos óbvia de ser aplicada. Então, assim, claro, tem norma da Constituição que é mais simples, mas tem muitas normas que frequentemente aparecem na Constituição, que são normas de difícil trato, né? Difícil aplicação. Bem, bora lá então compreender quais são essas características. Bem, quais são as características que fazem com que as normas da Constituição sejam diferentes e, principalmente, que a sua interpretação seja mais complexa? Primeira característica, gente, talvez seja a mais difícil. A Constituição como um todo é formada por normas que apresentam uma linguagem aberta ou uma textura aberta. Atenção, essa palavrinha aqui, gente, vocês vão ouvir muito durante o curso, então preste atenção aqui para a gente tentar fixar essa ideia. O que são normas de textura aberta ou normas de linguagem aberta? São normas que possuem uma linguagem indeterminada ou vaga. Elas possuem um nível de abstração que faz com que a análise dela não seja uma análise direta. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Quando eu digo assim, gente, olha só, eu tenho aqui 3 canetas, uma azul, uma preta e uma verde. Eu quero que vocês escolham uma caneta. Existe alguma dúvida significativa da ordem que eu dei para vocês? Vocês vão ficar na dúvida sobre o que é que tem que fazer? Sim ou não? Não. Não. Eu dei uma ordem clara. Vocês têm 3 canetas, vocês vão escolher uma. Ponto. Quando eu digo assim, olha, gente, o limite de velocidade na BR é 40 km por hora. Surge alguma dúvida razoável sobre até qual velocidade eu devo dirigir? Não. Olha só, essas normas têm uma linguagem aberta ou fechada? Essas que eu dei como exemplo têm uma linguagem fechada. O que significa isso? Ela é bem determinada, ela é bem definida, eu sei exatamente o que eu devo fazer. Mas a Constituição não. A Constituição é formada por muitas normas que têm uma linguagem que nós chamamos de linguagem aberta, ou seja, a ordem emanada é uma ordem de difícil conclusão, ou seja, não é automático. Isso, difícil interpretação. Então, bora pensar o exemplo aqui, que a gente ouve muito falar ultimamente, a questão das notícias falsas. E aí, será que o Supremo está agindo certo ao mandar prender todo mundo aí que está criticando o Supremo e tal? Será que ele está agindo corretamente? Você vai ter
autores que vão dizer, não, isso é um atentado à liberdade de expressão, porque mesmo que sejam críticas contundentes, ainda que sejam notícias falsas, isso é aceitável. Olha só, isso é aceitável em uma democracia. E outros, que eu diria que são a minoria, vão dizer, não, claro que ele pode fazer isso, porque ele está prezando pelo dever de verdade na nossa sociedade. Bem, todos nós vamos ter uma posição nisso, né? Tem um isentão. Não, o isentão é a pessoa que você não deve ouvir, porque o isentão é aquele que não contribui em nada. A minha posição para ele é dizer, não, o Supremo está errado. A interpretação dele está ruim sobre isso. Mas tem a pessoa que vai dizer, não, a interpretação está certa. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a divergência que nós temos aqui é uma divergência causada pela linguagem aberta da Constituição, que não resolveu o assunto. O professor mais diz que tem liberdade de expressão. Pois é, ela traz isso, mas ela não resolve esses dilemas, esses problemas. Ou seja, vão surgir frequentes embates na interpretação constitucional. Qual é a interpretação certa? Sempre vai existir conflito. O direito constitucional, gente, ele é, por excelência, a área da confusão. Não a confusão do bate-boca, né? Isso é direito de família. Se quiser confusão de bate-boca, é direito de família. Você vai procurar direito de família, vai ter barraco lá, a esposa batendo na amante durante a audiência, enfim. Mas, quando fala de embate jurídico, tipo assim, discussão jurídica, é o direito constitucional. O direito constitucional é o típico locus, né? O típico ambiente desses embates. Por quê? Porque as normas constitucionais, gente, de novo, elas têm uma linguagem aberta. Ou seja, elas não são bem determinadas, elas são vagas. Aí você diz, professor, isso é ruim, eu tenho que determinar. Na verdade, não, porque a missão da Constituição é essa, é trazer essas normas mais gerais. Bem, tem um exemplo, só para a gente finalizar esse primeiro ponto, tem um exemplo para você entender o que é uma linguagem indeterminada, gente. A partir de que momento uma pessoa é calva? Quantos fios de cabelo ela tem que ter para ser calva? Será que eu sou calvo? Fico me perguntando às vezes, mas eu acho que eu não sou, não. Minha pergunta é, existe um limite preciso a partir do qual ela é calva e antes do qual ela não é calva? Existe um limite preciso? Não sei, professor, só pergunto para um dermatologista. Olha só, quando você vê assim, a pessoa que não tem um fio de cabelo aqui sei lá, em cima da cabeça, você diz, essa aí é calva, com certeza. Mas e aquela pessoa que tem duas entradas enormes? Será que ela é calva? Aí você fica assim, não sei, será que é? Será que não é? Talvez uma vez, né, dei esse exemplo, aí um aluno disse, não, professor, isso é textudo. Ou no exemplo, né, uma pessoa, isso é textudo. Ela não é calva. Gente, por que essa dúvida? Porque esse é um conceito indeterminado. Se não tá, ele não está precisamente definindo o que está dentro e o que está fora. Eu sei o que está fora e eu sei o que está dentro. Mas tem uma zona ali no meio que eu não sei dizer. Então, por exemplo, eu sei que uma pessoa que critica a um político, ela está protegida pela liberdade de expressão. E eu sei que uma pessoa que ameaça matar o vizinho, não está. Ok. Mas e quando uma pessoa vai lá e faz piadas com grupos vulneráveis? E aí, será que está dentro? Será que está fora? Aí não vai ficar claro o resultado. Estão entendendo? A Constituição, ela é repleta dessas normas. Deu para entender o que significa isso? A linguagem aberta ou a chamada textura aberta da Constituição? Sim? Professor, mas só uma dúvida, por que então ela é tão difícil de interpretação se justamente ela serve para
digamos assim, minimizar os problemas, digamos assim, do povo, né? As necessidades da população. Por que, então, ela tem digamos assim, essa linguagem assim, tão de difícil interpretação? Pois é, esse é um bom ponto. Foi a Giovana que falou, né? Esse é um bom ponto, Giovana. É porque a Constituição, ela não tem por missão resolver problemas cotidianos. A Constituição, ela está preocupada em estruturar o Estado. Quem resolve os nossos problemas do dia a dia deveria ser a lei. A Constituição só vai ser chamada quando a lei não resolve. Então, por isso, ela não está preocupada em resolver questões pontuais. A preocupação dela não é essa. Acontece que, de vez em quando, a lei não resolve, ou a lei resolve mal, e aí tem que chamar a Constituição. Só que a Constituição não traz respostas muito concretas, porque essa não é a missão dela. Então, assim, não é que ela não atenda a sua missão, ela atende. A missão dela é organizar o Estado, ela estruturou o Estado. Ela disse, por exemplo, que o Estado tem como uma das suas missões, por exemplo, proteger a liberdade de expressão. Agora, como vai ser feito isso? A lei vai estruturar. A lei deveria estruturar, né? Então, acaba que essa é a razão pela qual ela não vai entrar em particularidades. A nossa até entra, mas esse não é o ideal. Por que não é o ideal? Porque quando você entra muito em questões particulares, você vai precisar constantemente ser atualizada, a Constituição, né? Quando essas situações mudarem. Então, a Constituição previa de um jeito. Aí o tempo mudou, muda a Constituição. Mudou de novo, muda de novo a Constituição. Então, quanto mais específica for a Constituição, mais alterada ela vai ser. Então, o ideal mesmo é que ela traga isso de uma forma bem genérica. Tá bom? Certo, obrigada. De nada. Gente, segunda característica que faz a Constituição ser um pouquinho difícil, ou que caracteriza as normas constitucionais. As normas constitucionais têm um alto conteúdo valorativo. O que significa isso? A Constituição ela incorpora certos valores, certos ideais no seu texto. O que significa isso? Qual é a consequência disso? É que aplicar a Constituição exige a discussão sobre esses valores. Por isso, gente, a discussão sobre interpretação constitucional frequentemente vira uma discussão política. Professor, por quê? Porque eu estou discutindo ali quais são os melhores valores para a minha sociedade. Se você entende de um jeito, você vai interpretar esses valores de um jeito. Se você se posiciona de outra forma, você vai interpretar esses valores de outra forma. Então, por exemplo, de novo, a liberdade de expressão eu trago porque ela é um bom exemplo para essas situações, mas poderia ser a vida também. Poderia ser a vida. Então, por exemplo, se eu entendo que a Constituição ela coloca a vida como um valor acima dos demais, eu tenho que, então, afirmar a vida das minhas decisões. Se eu digo que a Constituição preza a vida, mas ela coloca outros valores ao lado do direito à vida, eu vou colocar a vida de novo como um valor entre outros. A minha percepção sobre esses valores, de novo, vai alterar completamente a minha interpretação sobre a Constituição. Então, por exemplo, já houve discussão sobre aborto no Supremo, mas aborto no caso de anencefalia, né? O ministro César Peluso tinha um embate muito forte entre o ministro César Peluso e o ministro Aires Brito. O ministro Aires Brito, não. A vida foi colocada ao lado de outros valores, como a integridade psicológica da mãe, que vai sofrer um dano, né, com a gravidez de um bebê que vai morrer. E o ministro César Peluso disse, não, a Constituição colocou a vida como valor central. A vida, então, deve ser preservada, porque esse bebê está vivo. Então, ele deve ser protegido. De novo, tem como resolver essa questão
sem discutir esses valores? Não tem. Por isso, dá problema de vez em quando essa interpretação. Porque, no fundo, é uma discussão sobre esses valores. Tá bom? Terceiro, gente, a Constituição tem um conteúdo político. O que é que significa isso? Bem, a Constituição não organiza o Estado, não fez o que eu disse agorinha? A Constituição vai organizar o Estado? Perfeito. Bem, qual é a consequência disso? Significa que o conteúdo da Constituição, ele trata de assuntos políticos, ou seja, assuntos que dizem respeito à organização da nossa sociedade. Então, olha só, a Constituição vai lá e atribui poderes ao Legislativo, ao Executivo, ao Judiciário. A Constituição dá atribuições ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Tá? E uma das atribuições que o Judiciário recebe é interpretar a Constituição. E isso vai fazer com que, às vezes, ele toque em atribuições do Executivo e toque em atribuições do Legislativo. Gente, isso aí nem precisa saber muito de ciência política para responder. Quem tem o poder vai aceitar que outro se meta nas suas atribuições? Pacificamente? Não, né, professor? Não vai aceitar. Então, professor, gente, pode falar. Inclusive, nós vimos bastante essa questão dessa questão da interpretação política da Constituição nesse período agora de pandemia, em relação às responsabilidades, às competências de cada ente federado, por exemplo, Estado, município, que tem autonomia em algumas coisas, e aí vem a questão do presidente, do Supremo e tal. A gente viu bastante esse embate político, né, agora no período da pandemia. Sim, é um excelente exemplo. Não tinha nem pensado nesse exemplo, mas esse exemplo é perfeito. Então, olha só, o Supremo lá se envolvendo nas atribuições aí entre União, Estados e municípios. Excelente exemplo. E aí, de novo, as partes aceitam as decisões pacificamente, eu digo assim, claro, aceitar tem que aceitar, né? Mas digo assim, elas aceitam isso passivamente? Ah, não, ok, decidir. Não, normalmente, muito frequentemente, existe um conflito, um embate, tá bom? Às vezes esse embate é maior, às vezes é menor. Então, às vezes, existe uma pressão num sentido, às vezes a pressão é em outro sentido. Depende, né, do contexto, depende da conjuntura política. Então, tem vezes que o legislativo pressiona o judiciário, tem vezes que o executivo pressiona o judiciário, e por aí vai. Ok? Então, olha só, interpretar a Constituição dá uma dorzinha de cabeça, ou seja, é complexo, é difícil, porque ela tem uma linguagem aberta, porque o seu conteúdo é valorativo, e 3, porque o seu conteúdo também é político. Tá bom? Gente, olha só, nós já vimos essa primeira posição aqui. Bora ver quem é que lembra. Nós já vimos que a Constituição era vista por Ferdinand Lassalle como uma folha de papel. Quem é que lembra o que é que significava isso? Alguém lembra ainda? Nem faz tanto tempo. O que significa dizer que a Constituição seja uma folha de papel? Nenhuma ideia? Seria que, tipo, na prática ela não resolve muita coisa. Isso. Mas mais ou menos essa é a ideia. A Constituição, como documento, ela não tem relevância prática nenhuma, tá bom? Diz Ferdinand Lassalle. Pode falar. Seria bem parecido com a simbólica? Tem relação. Só que na simbólica é um papel entre outros. Então, tem a simbólica, mas tem outros papéis. Aqui não, Lassalle é como se fosse mais abrangente.
Lassalle via a Constituição inteira desse jeito. Para ele, a Constituição como documento, toda ela seria simbólica, entendeu? Toda ela não tinha relevância prática. Por quê? Porque no caso da simbólica que nós estudamos, ele tratava especificamente dos direitos fundamentais, aqueles direitos sociais, principalmente. Isso, sociais. E no caso dele, ele coloca como um todo, né? Isso, exatamente. O professor Marcelo não vai dizer assim, a Constituição toda é simbólica. Não, tem partes dela, tem papéis nela que são simbólicos. Para o Lassalle, toda ela é um documento sem relevância. Por que sem relevância? Porque ele é incapaz de alterar a realidade. Ele é incapaz de determinar ordens para os poderes. Tá? Qual é a concepção de Lassalle? Se houvesse um conflito entre a realidade prática e o texto constitucional, quem iria prevalecer sempre? A realidade. A realidade sempre iria prevalecer sobre o texto. Gente, qual é a consequência disso para Lassalle? A interpretação constitucional tem utilidade? Pouquíssima. A interpretação constitucional tem pouquíssima utilidade prática. Por quê? Porque a interpretação está tentando trabalhar o texto. E, de novo, o texto, por si só, não tem força alguma. Claro até aqui, gente? Até aqui deu para acompanhar? Sim, professor. Perfeito. Vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos para a gente voltar para a segunda parte